Olá, comunidade de Araqui, boa noite, como é que vocês estão? É uma honra ter vocês aqui com a gente, mais uma vez, mais uma noite acompanhando aqui as nossas transmissões. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem o feriado para descansar e para recarregar as energias, e agora a gente tem bastante conteúdo interessante para compartilhar com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Maria Natália e eu sou Community Leader do Piracema 2021. O Piracema 2021, ele é uma ação de formação de novas lideranças da comunidade de Araqui Valley. E hoje eu tô aqui para conduzir junto com vocês o nosso quarto Fest Meetup. Os nossos Fest Meetups, eles são ações online, onde semanalmente a gente traz convidados para discutir um pouquinho temas relacionados ao empreendedorismo, a startups, a inovação e a tecnologia, justamente com o objetivo de difundir cada vez mais esses temas e conectar os atores de todos esses ecossistemas para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. E o nosso tema de hoje, do nosso quarto Fest Meetup, é um tema super interessante e importante para a comunidade de Araqui Valley, que é o Jaraqui Graúdo. Ou melhor, o Oscar da Inovação Amazonense, como a gente gosta de chamar, que é a premiação anual que a gente tem aqui da comunidade, aqui para nossa região. E para falar, para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona essa premiação e as origens e o impacto dela para nossa região, eu tenho a honra de convidar o Reinier Freitas, que além de ser Community Leader do Jaraqui Valley há 6 anos, ele também é gestor e empreendedor educacional aqui da nossa região. Então agora eu vou adicionar aqui o Reinier para a gente bater esse papo juntos, tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao nosso prêmio Jaraqui Graúdo. E inclusive vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas que a gente vai respondendo ao longo da transmissão, tá bom? Boa noite, Reinier. Tudo bom? Boa noite, Natália, tudo bem? Tudo bom. Obrigado primeiro por aceitar compartilhar um pouquinho da tua experiência, do teu tempo aqui com a gente, tá? Renier, antes da gente começar a falar do graúdo em si, eu queria que você compartilhasse um pouco com as pessoas que estão assistindo aqui a gente, um pouquinho da sua trajetória no Jaraqui Valley. O que te motivou a fazer parte da comunidade e como está sendo sua trajetória até aqui? Bom, primeiramente quero agradecer o convite aqui do Jaraqui Valley, né? Novamente aí mais uma ação voluntária, que esse é o papel do Community Leader, né? Tá sempre participando de alguma forma. E a minha história com o Jaraqui Valley, ela começou em 2015. Até então eu trabalhava, ainda trabalho ainda no governo, né? E procurava startups na área de educação, as famosas EdTechs. E durante essa busca, né? Inclusive eu tenho até uma crônica em busca da startup perdida no Medium, eu comecei a ir nos eventos do Jaraqui Valley. O primeiro evento, para quem está querendo entrar no Jaraqui Valley, que é o ecossistema de inovação de startups aqui local, da cidade de Manaus, aqui do estado do Amazonas, são os meetups, né? Que são encontros informais que, justamente para você trocar experiência e principalmente network. Então, com isso, eu fui fazendo essa trajetória, indo em meetup em meetup, e aí tem uma longa história, mas, assim, para resumir, todo o ecossistema, assim, por exemplo, SW, que são Startup Weekend, né, são competições, eventos de inovação no modo geral, né, a gente tem um ecossistema bem ativo aqui na região. Eu pude participar, não só como participante, que é natural quando você está participando, aí você vai se envolvendo, você vai pegando novas funções no ecossistema, né? Então, eu não sei se tem uma hierarquia, mas uma próxima hierarquia que eu entrei depois de participar foi Helper, né? Helper, que é o famoso faz tudo no SW. E aí depois, num desses SW, recebi o convite, até pelas participações, para entrar no grupo de trabalho de Jaraqui Valley, né? Que é essa comunidade que está crescendo cada vez mais. E na época, minha bandeira sempre foi educação, então pude colaborar organizando o primeiro meetup, né? Se não me engano, de educação, junto com a minha colega Bárbara Nicolau, uma pessoa que tem bastante referência na área de educação, né? A EdTech, com a DriKid, né? E aí, depois,
acabou evoluindo, como eu disse, né, de helper para organizador de eventos, e eu acho que o organizador máximo assim, que eu pude participar foi organizar um SW, né? E não só um SW, mas foi um SW de educação. Talvez o primeiro, né, e único até então, aqui da região norte, mas são tanto SW que hoje em dia já deve ter tido outro na região norte. Mas no Amazonas eu tenho certeza que foi o único, né? E aí, assim, eu continuo participando, né? Não tão ativamente assim no grupo de trabalho. Inclusive, a gente está com essa empreitada aí de formar novos líderes, porque chega uma hora que a curva, né? Ela muda um pouquinho e a gente tem que formar novo líder para dar um novo gás para o ecossistema. Essa é a proposta do Piracema. E no meu papel aqui de fiscal, né, apesar de no grupo não gostar muito desse nome, tá mais para mentor mesmo, de uma forma assim, olha, eu já fiz isso, faço isso ainda, né, em outros projetos, então me coloco à disposição para ajudar quem queira fazer isso, né, porque ser voluntário não é fácil, as pessoas confundem que ser voluntário, às vezes, não tem horário, eu vou se eu quiser, não. Se você deu a sua palavra, o seu compromisso, você tem que honrar, né, até porque tem muita gente dependendo disso. Então, ser voluntário é uma coisa séria. Ser voluntário, a única diferença é que você não é remunerado, mas é tão sério como um trabalho remunerado. Porque, de alguma forma, você está inspirando pessoas e tem um peso de responsabilidade. Então, nesses 6 anos aqui de Jaraqui Valley, eu fiz um pouquinho da jornada do Zero to Hero, vamos dizer assim, e fiz um pouquinho de tudo, né? Talvez eu acho que falta ser jurado e patrocinador, mas acho que patrocinador eu já vou resolver de alguma forma agora, por causa do governo, né? Mas, assim, é isso, eu venho ajudando, né? E até porque com base de Arquivando eu acabei criando uma outra comunidade parecida, né? Mais voltada para a educação. Então, eu tenho um contato muito grande com o Jaraqui Valley e fiz muitos amigos no ecossistema. Não, perfeito, Renê. E é interessante porque a gente fala bastante da comunidade, relaciona ela com eventos, né? E hoje o nosso tema é justamente esse, porque o objetivo é a gente fomentar ações realmente aqui na nossa região e até, quem sabe, a nível nacional, para envolver as pessoas com essas temáticas de startup, de inovação e tecnologia. E aqui, para nós, o Jaraqui Graúdo acaba sendo assim, a maior dos eventos do ano, né? O anual aqui para nossa comunidade. E quem acompanha a gente nas redes já deve até ter começado a ver que a gente já está se movimentando, já está no processo do prêmio de 2021. Mas eu queria que você explicasse, afinal, o que é o Jaraqui Graúdo, Renier, para o pessoal que está assistindo a gente. Peraí, que estão me ligando aqui. Não é para ligar agora. Então, olha, o Jaraqui Graúdo, eu tô até vendo aqui a base, né? Porque, assim, minha primeira participação em 2015, depois do Meetup, foi um Jaraqui Graúdo. E foi até no Barbarão, se não me engano, né? E aí eu fui lá ver o que era e eu vi que era uma premiação. Então, eu não sabia, assim, exatamente como funcionava. Eu estava pesquisando, né? Então, o Jaraqui Graúdo, até por causa do nome, Jaraqui Valley, né? E para quem é o bom amazonense sabe o que é graúdo, né? Quando é o peixe, aquele peixe gordo, né? Aquele peixe ovado, grande. Mas, na verdade, ele foi inspirado... Deixa eu pegar minha cola aqui, que é muita informação. Mas ele foi inspirado, assim, em 2015, né? Teve um grupo aqui local que foi lá em São Paulo participar do Case, né? Que é a conferência de startups, né? No maior da América Latina. E no Case, lá tinha o Startup Award, que é justamente o Oscar da startup da América Latina. E é claro, né? Aí o pessoal, querendo trazer algo mais regional, criou o nome Jaraqui Graúdo. E aí, em 2016, teve a primeira edição do Jaraqui Graúdo. Que aí o objetivo do Jaraqui Graúdo é realmente reconhecer as melhores iniciativas do ecossistema de startup. E são várias categorias que eu posso estar falando conforme vai acontecendo aqui a nossa entrevista. Não, maravilhoso. Já que você entrou até nesse tema, né? Em relação às categorias que algumas pessoas procuram a gente para entender como funciona. Como que são definidas essas categorias, né? Quais são elas e como que são definidas essas categorias da premiação? As categorias são definidas numa academia. Então, para quem acompanha o Oscar, vamos dizer assim, com mais tempo, né?
se a gente é inspirado no Startup Awards de São Paulo, do Case Startup, eu acredito que eles foram inspirados também no Oscar, que é bem mais antigo, né? Só que tem algumas diferenças, né? Por exemplo, enquanto na startup tem algumas fases populares, e o Oscar é um pouco mais fechado. Mas a gente tem também votação fechada da academia. E que academia é essa? São pessoas que conhecem o ecossistema e são representantes, né? 6 representantes de cada categoria. Ao todo, atualmente, vamos dizer assim, nós temos 16 categorias, tá? E eu vou elencar elas aqui. Por exemplo, consultoria e assessoria, empreendedor do ano, corporate, né? Universidade, incubadora, aceleradora, negócio de impacto social, melhor mentor, melhor reportagem, investidor anjo, espaço colaborativo de inovação, veículo de comunicação, evento, programa para startups, startup do ano e instituto de inovação. Por que eu falo atualmente? Porque cada ano, conforme a gente vai vendo o ecossistema, e isso é muito comum, né? Quando a gente fala de inovação, a ideia é sempre se adaptar conforme o mercado vai pedindo. Então, são levadas em considerações algumas categorias que começam a crescer conforme tem esse movimento no ecossistema. Se eu não me engano, o Instituto de Inovação é nova, essa categoria, né, porque justamente o Instituto de Inovação está começando a se abrir um pouquinho mais para startups, por causa do PDI, né, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E as demais também, Corporate, por exemplo, eu acredito que é nova também, porque as empresas, né, Corporate são as grandes empresas que estão apoiando o ecossistema de inovação. E a gente tem várias agora, principalmente na pandemia, muita gente apoiou muito o ecossistema. Então, como eu disse, desde 2016, essas categorias vão mudando um pouco conforme vai se adaptando à necessidade, né, e os desejos dos empreendedores, mas o foco é valorizar realmente o que cada um fez no ecossistema ao longo do ano e premiá-lo eles. Primeiro começa com uma votação popular e depois tem 2 etapas com votação fechada, onde é anunciado os 3 finalistas numa festa, enfim, numa confraternização, vamos dizer assim, mas na verdade é a premiação, né? E aí é lá que a gente vai saber realmente quem ganhou a categoria de fato, né? Então, é algo que talvez é o único prêmio nesse sentido que abraça todo o ecossistema. Então, realmente, é o Oscar aqui de Manaus, né? Mas a gente acaba falando do Amazonas porque, de alguma forma, muitas iniciativas é gerado na capital, né? Mas o Jaraqui Valley, o conceito do ecossistema, ele é feito por cidade, não é por estado ou por região, tá? Só para deixar um pouquinho mais claro. Não, perfeito, Reni. É legal porque da maneira com que você coloca, fica claro para todo mundo entender que o prêmio ele reflete muito a evolução do próprio ecossistema, né? E é legal ver isso e até demonstrar para as pessoas que às vezes podem questionar, mas por que a minha startup ou a minha iniciativa talvez ainda não tenha uma categoria? É só simplesmente porque realmente ainda está em evolução. E aí, quando chega no patamar que a comunidade Jaraqui Valley entende que ela consegue competir, que tem pessoas ou outras iniciativas parecidas para competir, ela acaba entrando e para fazer parte dessa premiação, que de fato é para reconhecer e valorizar, né, toda essa movimentação que está sendo feita aqui na nossa região. E você acabou falando um pouquinho sobre a sistemática, né, a estrutura de como funciona. Eu queria só que você destacasse um pouquinho melhor as fases do Jaraqui Graúdo e principalmente, assim, deixando bem claro para quem está assistindo a gente, a questão de como são definidos os critérios, quem está envolvido, para mostrar o quão sério realmente é a premiação e que o objetivo de fato é valorizar esses atores do ecossistema. Não, tudo bem, Natália, perfeito. Assim, a transparência é tudo, né? E é sempre complicado fazer premiação, tem um problema de ego e, enfim, conflito de interesse, qualquer lugar tem isso. A gente tem um edital que está publicado no nosso Instagram, você pode ir lá no Instagram, na bio, tem várias informações lá, inclusive eu estou com o edital aberto aqui, justamente para não falar nada errado, né? Então, como eu disse, o objetivo é incentivar e reconhecer os trabalhos dos agentes do cenário digital do Amazonas, acaba abraçando o Estado, não tem jeito, né? Todo mundo acaba vindo para a capital, atrair pessoas para o ecossistema local, ou seja, pessoas que não conhecem, né, o ecossistema de Jaraqui Valley, que passam a conhecer a partir da premiação, e aumentar a visibilidade de Jaraqui Valley.
E aí, como eu disse, tem uma academia, né? Então, o que é academia? Por exemplo, pessoas que se destacam já na região é selecionado pela própria comunidade. Então, não é uma organização ou uma empresa que está votando, é uma pessoa. A gente foca nas pessoas. Então, quem vota é a própria comunidade. São 6 pessoas de cada categoria, então a gente tem mais de 30 pessoas ali, com certeza, né? Que já se conhecem há muito tempo, já fazem um trabalho há muito tempo. Então, tem todo o nome a zelar, né? Então, é uma votação entre eles. Então, é um voto secreto, vamos dizer assim, né? Então, na hora soma e fala assim, por exemplo, a primeira etapa da votação, que é popular, você coloca lá, escrevendo mesmo, não tem opção. Quem é, na sua cabeça, que é o empreendedor do ano? Aí você vai colocar, tá? Mas e por que vem a academia? Porque às vezes você pode colocar o empreendedor do ano, por exemplo, alguém que não tem muito a ver com o ecossistema de startup. Pode ser alguém, um digital influencer, tudo bem, né? Foi um empreendedor, ganhou milhões, enfim, ganhou prêmios. Só que ele tem relação com o ecossistema de inovação startup? Talvez não. Então, a academia vem para filtrar isso, né? Então, você pode votar, enfim, por exemplo, se eu sou um digital influencer, eu consigo rapidamente conseguir milhares de votos. Mas aí a academia vem e fala assim, peraí, o Renier não tem nada a ver com inovação em startup. Ele é social media, de comunicação, enfim, né? E aí a academia filtra isso, tá? Por exemplo, consultoria e assessoria. São consultoria de contabilidade, jurídica, mas não é qualquer contabilidade, qualquer área jurídica. São pessoas realmente que fazem trabalho com o ecossistema de startup. Empreendedor do ano, novamente, né? Tem vários critérios, mas um deles é atuar no ecossistema de inovação, as empresas, as universidades, enfim. Isso está bem escrito no edital, está aberto lá, você pode entrar no Instagram lá, agora mesmo, tem lá no Linktree, tem lá edital, ok? E, inclusive, eu estava confirmando aqui com a nossa diretoria, né, vamos dizer assim, sobre as datas, né? E aí tem uma data que daqui a pouco eu vou falar aqui que falta atualizar, mas já foi atualizado já em outros informes, mas no edital vai ser atualizado, que é justamente a divulgação dos vencedores. E essa programação como é que está? Já passou a votação popular, onde a gente incentiva as pessoas que apoiam aqueles empreendedores, as empresas, os programas de startup, os espaços de inovação, ou seja, toda aquelas categoria tem a questão de votação e tudo mais, mas aí já encerrou, dia 29 de outubro, e aí a academia, né, fez aquele filtro que eu te falei. Às vezes a gente pega uma pessoa que é super popular, pedindo voto, ok, só que a academia entendeu que realmente não contribui tanto assim com o ecossistema de inovação. Startups, né? E aí a divulgação dos classificados na segunda fase vai ser depois de amanhã, dia 5 de novembro. Então, dia 5 de novembro, né, nós vamos ver os classificados. Quem são os classificados? São os 10 mais votados. Tá? E desses 10 mais votados, vai para a segunda fase, dia 8 de novembro, que é uma votação fechada. Né? E aí, lá para o dia 19 de novembro, enfim, tem a divulgação dos 3 finalistas de cada categoria. Isso aí vai ser divulgado nas nossas redes sociais. E aí vai para a votação fechada de novo na academia. Quando vai ser divulgado isso? Vai ser dia 11 de dezembro deste ano, é claro, na maior feira de polo digital da região norte, talvez, voltada para startups, que é a feira do polo digital. Então, dentro da feira vai ser anunciado, no último dia, 11 de dezembro, os vencedores do Jaraqui Graúdo 2021. Poxa, é legal porque dá para ver realmente o quão grandioso está ficando cada ano mais, né? A premiação e tá dentro desse evento vai ser bastante significativo para a comunidade e para os indicados, né? Então é bem legal. Aí só para realmente reforçar com todo mundo, se tiverem alguma dúvida, como o Renier falou, o edital da premiação do Jaraqui Vale ele fica disponível com acesso para todo mundo através do nosso Instagram, vocês conseguem visualizar. E todas as categorias elas têm as suas descrições com os critérios, tá? E nessa curadoria que o Renier menciona, que tem a votação popular e depois passa para a academia, todas essas seleções são feitas com base nos critérios que estão descritos lá, tá bom? Para a gente estar sempre bem alinhado aqui. E aí, Renier, eu queria saber, na tua opinião, como community leader agora, um pouquinho de backstage aí, né? Nessa estrutura toda, qual para você é a fase mais desafiadora do prêmio e por quê?
Pode falar novamente que tô com problema de home office aqui. Sem Sabe como é problema. que é, né? Pelo amor de Deus. Fala um pouquinho de Não novo, tem mais uma vez, por problema. favor. Eu vi com o papel de community leader, como é que eu vejo? Qual que seria a fase mais desafiadora do prêmio, da organização, da estruturação do prêmio e por quê para você como community leader? Olha, talvez a fase assim que realmente cabe uma análise, né? É essa análise da academia, é uma análise muito criteriosa, porque como eu disse, tem todo um peso e uma responsabilidade. Imagina falar assim, o empreendedor do ano, e aí de repente toda a comunidade está assistindo e fala assim, pô, esse cara nunca vi ele aqui, nem pintado de nada, né? Nunca vi ele aparecendo, e não tava, movimentou milhões. Pode ser um critério, né? Então esses critérios tem que ver, porque as pessoas que vão estar vendo quem venceu, vai se inspirar por elas, certo? Então, tem todo o peso de responsabilidade. Eu acho que o peso maior é esse, né? Na hora de anunciar, de fato, tem que ser alguém, ou uma instituição, ou enfim, todas as categorias que foram mencionadas, de fato, que teve uma relevância muito grande aqui no ecossistema, porque afinal as pessoas vão se inspirar e vão atrás dela. Então é tudo marketing, na verdade. Imagina falar o seguinte: a melhor universidade que apoia a iniciativa Startups é. Então, assim, todas as startups, vamos seguir uma lógica, poxa, eu quero fazer a minha incubação, né? Para quem não sabe o que é incubação, você tem uma ideia e quer desenvolver esse local, né? Por isso que é incubar, né? De ovo, né? De chocar mesmo, né? Então você vai pegar essa ideia que é um ovo e vai chocar dentro de uma universidade. E aí a tendência é essa, né? Pô, eu vou para a universidade ou para a faculdade que realmente tem um incentivo. Como é que eu sei disso? Ah, ela ganhou 3 vezes o Jaraqui Graúdo seguido. Então tem alguma coisa, tem uma relevância aí, né? Empreendedor do ano é uma categoria muito concorrida, né? Todo mundo quer ser empreendedor do ano e tem todo um peso, tem toda uma torcida, né? Mas na verdade, como eu disse, todo mundo acaba se conhecendo, né? Então é muito difícil alguém assim que ganhou e, nossa, ninguém conhece, assim, é muito difícil. Todo mundo conhece os 3 finalistas. Agora, talvez não concorde ou não, se ser o terceiro, aí é outro critério. Não dá para agradar gregos e troianos, mas o fato que é esse, né? Eu acho que como líder de comunidade, a preocupação sempre é essa, né? Ver realmente, fazer com máxima transparência possível. Afinal, é um trabalho voluntário, né? Sem conflito de interesse. Tem que ter muito cuidado de não misturar os interesses. Uma coisa eu, coordenador de inovação do governo. E outra coisa é o Renier como community leader da comunidade. Então, eu tenho que saber separar isso. E é isso. O trabalho do líder ele é contínuo, não começa nem hoje e dificilmente termina, né? Então, como eu disse, eu estou 6 anos nesse ecossistema, participei de um pouco de tudo. Mas é claro que a gente tem outras visões, né? Eu, por exemplo, minha visão é do governo, com a bandeira de educação, tentar, que eu sempre tento, levar essa pegada de inovação, essa pegada de startups para o governo, para abrir um pouquinho a cabeça dos gestores, né? Então, essa é a minha bandeira, que tem até uma questão de GovTechs, né? É bem difícil isso. Mas é isso, respondendo a tua pergunta, Natália, o meu peso, acho que o critério maior que eu fico preocupado é isso. Será mesmo quem a gente vai reconhecer são pessoas, são instituições que realmente vale a pena? Eu acredito que sim, como eu disse, a academia é muito séria, né? É muito séria e tem pessoas internacional que participam da academia. Então não é alguém. Uma coisa é tu influenciar um voto ou outro, mas assim, é muita gente para dar muito certo o voto lá que é secreto, né? E aí na hora somatória, vê lá, quem ganhou foi fulano. Então tem todo o critério. E não é só voto por voto também, né? Tem que ter uma questão de faturamento, uma questão de alcance, de impacto. Aí depois vai analisando algumas situações, sim. Perfeito. Acho que realmente essa questão da responsabilidade da veracidade dos dados que as pessoas colocam na votação e das iniciativas, né? Realmente das informações que estão sendo discutidas ali de cada um dos indicados. E aí, quando o Renier fala sobre conflito de interesse, eu acho bem legal deixar aqui para a gente ser sempre muito claro com todo mundo. Vocês sabem, né, que como somos voluntários que fazemos parte da comunidade e que ajudamos na organização desse prêmio, também trabalhamos em organizações, em startups, temos vínculos, mas as pessoas que
porventura fizerem parte de alguma organização, startup, ou forem de família, conhecidos de pessoas ou indicados, elas não participam do processo de votação a partir do momento que entra a academia. Só para deixar bem alinhado com vocês que a gente tem realmente sempre essa preocupação de deixar o processo o mais transparente possível e com menos influências realmente externas para ele ser o mais claro para todo mundo, tá? E aí a gente fala tanto de prêmio e uma curiosidade que apareceu aqui de algumas pessoas mas tem um prêmio, Renê? Tem um dinheiro? Tem um vale? O que os indicados eles ganham quando eles são o destaque da categoria deles? Olha, por se tratar de uma comunidade voluntária, né, não tem bem assim, a gente não tem recursos próprios. O que é recurso próprio? É recurso financeiro, mas a gente consegue abrir muitas portas. Como eu disse, o prêmio ele é um reconhecimento do ecossistema e aí isso abre portas para negócios. Então, se você usar bem esse impacto, esse marketing positivo, você consegue muitas portas são abertas, né? Aliás, no próprio Jarque Graúdo, muitos negócios são feitos, porque, assim, como é que é o Jarque Graúdo? Ele geralmente é um jantar, né, ou um coquetel. Eu realmente estou curioso para saber como é que vai ser dentro do Polo Digital, porque geralmente a gente faz no restaurante. E porque as pessoas jantam, conversam, confraternizam, e aí nisso tem, né, a entrega dos prêmios. Até então é um peixe, né, um jaraqui graúdo, assim, feito artesanalmente, mas eu acredito que vai ter novidades aí. Não posso falar porque eu não estou envolvido diretamente na organização do jaraqui graúdo, até por causa do alcance, né? A gente está cada vez mais tendo um reconhecimento do mercado, no modo geral. Então, só o fato de a gente fazer praticamente no encerramento da maior feira de polo digital da região norte, que vai ser no Vasco Vasque, então imagina o alcance que vai ter isso, imagina a mídia, né? Imagina quem aparecer lá e receber esse prêmio. Então, a gente sai na imprensa, então tem um veículo muito grande. É mais um marketing pessoal que a pessoa vai ter, um reconhecimento, do que prêmio por, financeiramente falando, assim, valendo dinheiro, valendo um prêmio, um carro, alguma coisa. Que eu acredito que é válido, né? Mas não é o principal objetivo. O principal é realmente reconhecer pelos critérios que é, e a pessoa, se ela souber surfar, ela vai surfar muito bem, né? Porque ela foi o empreendedor do ano, ela vai dar entrevista, ela vai ter negócio, alguém vai querer falar com ela. E aí o poder do network, né? Que você tem que usar ao seu favor. Tá chegando perguntas aqui, ó. Não Isso que eu sei tô se a vendo gente pode aqui, interagir com os né? internautas. Sem dúvida, exato. O Tony tá perguntando se os vencedores eles têm algum compromisso com a comunidade de Eric Valley no ano seguinte, depois da final. Os vencedores? Exato. Olha, os vencedores, o compromisso é levar o nome do Jarque Valley, né? Porque como uma vez é vencedor do Jarque Graúdo, ele acaba sendo um embaixador do Jarque Valley, né? E isso é até importante, porque quem recebe o prêmio passa quase o ano todo seguinte falando do Jarque Graúdo. Porque recebeu o prêmio, dá entrevista. Como eu te falei, o marketing é muito grande e positivo, né? E outra coisa até importante, que tem a ver um pouquinho com essa pergunta, as pessoas da academia que fazem a votação, eles têm um revezamento, eles são trocados, né? São trocados conforme vai acontecendo. E como você falou muito bem, não existe conflito de interesse, porque a pessoa que está na academia, ela não pode estar na indicação, ela não pode ter nenhum vínculo, né, com aquele indicado ou não, porque às vezes é difícil também, né? Porque nós estamos falando num ecossistema assim que todo mundo se conhece. Então, às vezes a empresa tem, um exemplo, 10 mil funcionários, só que aí uma pessoa foi indicada como empreendedor do ano, só que eu trabalho num outro setor, não tem nada a ver, mas eu trabalho na mesma empresa dele, entendeu? Ah, mas tem conflito de interesse? Talvez não, porque é outra coisa, outra praia. Eu trabalho com exportação, não tem nada a ver, né? Mas aí eu fui convidado para participar da academia pela minha experiência. Já a pessoa que foi convidada como empreendedor do ano, indicado, ela de fato trabalha, né, diretamente com inovação e startup. Então, assim, é um mundo pequeno ainda, o ecossistema de inovação, por isso que acaba, vai para o evento e fala, ô fulano, você de novo, e acaba trocando, né, botando o papo em dia, né? E a proposta é essa também, trazer novas pessoas que não conhecem o ecossistema, né? Para não achar que startup é coisa de bicho de sete cabeças, e na verdade não é, né? É só é um termo bonito, americano, que todo mundo gosta de colocar,
mas na verdade são negócios que têm inovação, que tem que ter uma pegada, como tudo que nós estamos fazendo. Então é preciso inovar em tudo, não tem nenhuma área que não precisa de inovação. E a inovação é contínua, né? Não é uma coisa assim, inovei, legal, valeu, não, é contínuo. Porque a gente sempre tem que estar melhorando. Tá? Então, é um conceito muito amplo, esse conceito de inovação, tem várias interpretações, mas enfim, respondendo a pergunta do Tony, não é um compromisso no contrato, mas o compromisso que as pessoas ganham é isso. Vai levando o nome do Jaraqui Vale até pro ano seguinte, né? Porque você ser reconhecido pelo ecossistema todo não é fácil, tem que ser muito trabalho. E a imprensa local abraça, a academia abraça, o mercado abraça. Vai de você, né, realmente ser um empreendedor nato e surfar com isso. E as instituições também surfar, né? Todo mundo quer um marketing positivo, de alguma forma. Um prêmio é um prêmio. Não, perfeito. Eu acho que assim, nessa linha realmente, como o Renier falou, não tem um contrato, algo fixado, mas basicamente todos os indicados eles já têm alguma ligação com o ecossistema, com a comunidade de startup aqui da região, porque eles estão fazendo movimentos nesse sentido. Algumas vezes não conhecem de fato ainda, não participam ativamente do Jaraqui Valley, mas através da premiação eles começam realmente a se envolver e ajudam a gente nessa parte de divulgação e difusão de informação, que é uma das coisas mais importantes. E aí o pessoal da ItFit está te perguntando, Renê, se em caso de empate, como que é feita a premiação? Pois é assim, empate fica dando academia, né? Eu não sei, por exemplo. Realmente, realmente uma pergunta difícil. Mas imagina o Oscar, né? O Oscar, ele não divulga assim as votações, né? Simplesmente ele só vai anunciar. Então é com base na confiança da academia, né? A gente não tem lá assim, vou postar aqui a votação da academia e aí todo mundo vai ver, entendeu? Porque aí vai gerar muitas interpretações, né? Isso eu estou falando assim, por senso comum. Eu realmente não sei como funciona. O que eu sei é que a segunda votação que vai começar agora, dia 5, ela é fechada na academia, com esses eleitos aí, mais de 30 pessoas, enfim, por categoria. Não, 6 pessoas por categoria. E depois a divulgação dos 3 indicados também fechada a votação. Então isso vai afunilando. Agora tem os critérios lá, com certeza, né? Ninguém vai votar lá assim, não, faturou mais e aí o perdedor do ano. Peraí, bora ver se realmente isso é um impacto, né? Então tem uma discussão entre a academia. Mas respondendo a pergunta da EdFit, não é publicada assim a votação voto a voto, é porque gera muitas interpretações. Aí, para evitar isso, a gente confia na academia, que são pessoas de renome no ecossistema, são empresas, são empreendedores, até pessoas que já receberam o prêmio também são convidadas a fazer parte da academia, né? E aí o voto é secreto, né? Depois sobre total, não tem como saber, né? É isso aí, sempre tentando manter realmente a transparência, né, dos votos. E se tiver alguma questão assim a ser verificada, de fato, são levados em consideração os critérios que foram colocados no edital, tá? Para ficar bem alinhado com todo mundo. E, Renier, assim, para a gente caminhar aqui para o final, eu queria saber de você, né? Como que você vê a evolução da premiação no Jaraqui Graudo desde lá de 2016 até hoje? As mudanças, a questão do impacto na comunidade, na nossa região, como é que você vê isso? Eu comecei a participar desde 2015, né? E de fato 2015 foi o primeiro, né? Então, o que eu vejo assim é uma evolução da informalidade para a formalidade. Por exemplo, até então era uma confraternização e premiava e tal, mas aí foi dando, as pessoas foram dando importância e isso foi crescendo. Foi crescendo o espaço, então era um restaurante menor, foi para um restaurante maior, foi crescendo de mídia, né? Já começamos a fazer uma arte mais elaborada, foi crescendo com um regulamento, então a coisa foi tomando uma proporção mais formal, né? Ao ponto de a gente chegar agora na maior feira do Pau Digital, talvez o maior evento, né? Desse tipo da região norte. E simplesmente a gente vai fazer um encerramento lá, como no Case, em São Paulo, com o Startup Award. Então a gente chegou onde a gente queria chegar. Então eu vejo um amadurecimento
né? Até o pessoal do Piracema aí, para quem não sabe o que é o Piracema, são os novos líderes, né, que estão sendo formados aqui na comunidade de Jaraqui Valley, que tem uma equipe do Piracema cuidando do Jaraqui Graúdo, né, junto com o fiscal, né, barra mentor, e aí vão ter essa experiência também de organização de evento, porque o Jaraqui Graúdo é um evento. Então você tem toda a questão da logística, quem vai sentar onde, quem vai compor a mesa, a fala, toda essa situação. Então realmente está se tornando algo. Não é que não era profissional, mas assim, conforme vai crescendo, vai tendo mais recursos, né, de apoiadores, de pessoas que fazem, acreditam no ecossistema, que fazem incentivo. Então você vai tomando uma dimensão. E esse ano, assim como o ano passado, talvez um pouco diferente, claro, né, por causa da pandemia. Ano passado teve formato híbrido, mas era somente os indicados, né, que estavam presentes. E teve transmissão online. Dessa vez, além dos indicados, vai ser aberto. Então as pessoas vão poder estar participando presencialmente na feira do Polo Digital. Com todas as restrições, né, do protocolo Covid-19 que acaba impondo, né? Mas também vai ter a transmissão online. Então, assim, terá mais gente presencial e mais gente online. Dentro da maior feira, talvez o maior evento de inovação da região norte, que é a Feira do Polo Digital. Então, a gente chegou no ápice, né? Praticamente no ápice e agora é manter, né? Manter essa estrutura que chegamos, que é o reconhecimento. Então, quando a gente fala em ecossistema de inovação, envolve vários aspectos, né? Então, o Polo Digital, por exemplo, é uma associação, e tem o CODESE também, que é uma outra associação. Enfim, outras associações enxergaram que o Jaraqui Valley, os empreendedores, o ecossistema, reconhecem o Jaraqui Valley como um ecossistema de inovação, que é uma comunidade voluntária. Não é de ninguém o Jaraqui Valley. Né? Não é de ninguém. Isso muda muito, né? Não é de ninguém, mas a gente sabe quem são as pessoas que estão por trás, movimentando, que é normal. Mas assim, quando eu falo que não é de ninguém, assim, ninguém dá uma ordem, nada. Mas alguém tem que organizar, senão não sai também. Mas é muito orgânico. Por isso que agora esse movimento agora do Piracema é importante para dar um novo gás aí para o Jaraqui Valley. E aí a gente fecha com chave de ouro, né? O Jaraqui Graúdo, na maior feira do Polo Digital da região norte, que é a Feira do Polo Digital, que vai acontecer no Vasco Vasco, do dia 9 a 11 de dezembro. Muitos spoilers já que o Renier tá dando pra gente sobre o nosso Spoiler, prêmio desse ano. Mas é muito legal ver que é isso mesmo, assim, amadurece, são mais responsabilidades a cada ano, na verdade, né? Porque a gente vai ficando maior e a gente vai aprendendo com isso, né? E vai entregando cada vez melhor, né? Sempre buscando melhorar as entregas e entregar assim para nossa região, para a comunidade como um todo, não só o Jaraqui Graúdo, mas todas as nossas iniciativas da melhor forma possível. E aí, sem dar muitos spoilers, Renier, para a gente terminar aqui, qual que é a sua expectativa pro Jaraqui Graúdo desse ano? O que você está esperando ou imaginando aí? Olha, eu tenho uma expectativa muito boa, pois as pessoas estão ansiosas, né, por um evento mais presencial, né? Por mais que eu, por exemplo, sou suspeito a falar porque eu trabalho com tecnologia, eu faço videoconferência de hora em hora em diversas plataformas. Mas a gente chega uma hora que a gente quer ver, né, a pessoa pessoalmente e tal, cumprimentar. Eu sei que é difícil na pandemia, mas com todos os protocolos possíveis, com máscara, álcool gel, enfim, a gente vai poder, né, fazer aquele velho network lá, que é conversar, e durante essa conversa surgem projetos. Então as pessoas estão ansiosas para um grande evento presencial e as expectativas são das melhores, né? Pois o local ampliou, antes era lá no Estúdio 5, o último que teve, né? Na verdade, o último da feira do Polo Digital, foi no Estúdio 5, e agora vai para o Vasco Vasco, que eu acredito que a capacidade é maior, que acabou se tornando um local com os maiores eventos aqui da cidade de Manaus. Então, tem toda uma expectativa, tem grandes nomes apoiando, patrocinando o evento, né? Então, a expectativa é a maior possível. E, como eu disse, o Jaraqui Graúdo está cada vez mais rigoroso, talvez, o regulamento está mais rigoroso do que os outros anos, porque, como eu disse, tem todo um peso de responsabilidade para anunciar quem são os melhores, né? Enfim.
E é muito interpretação, mas assim, uma coisa é interpretar uma, duas, três pessoas, outra coisa é interpretar 30, 40 pessoas e dar aquele resultado, é porque, na verdade, é uma amostra geral, né? É uma média. E tem os pesos lá que foi colocado nas categorias, cada um tem uma categoria, tem um peso. Tempo de postagem, no caso de uma mídia de comunicação, empreendedor, se realmente ele está faturando também, porque às vezes tem aquele empreendedor, né, de Instagram, né, que infelizmente acaba dando essa imagem que o cara está bombando, mas na verdade só está no Instagram, né? E a gente tem que ter cuidado de anunciar, ele é o empreendedor do ano, porque ele tem muita curtida no Instagram. Eu acho que essa é a preocupação, né? Então, porque as pessoas vão se inspirar nele. Então tem todo um peso na responsabilidade. Então as minhas expectativas são as melhores possíveis e torcer para dar tudo certo, né? Porque a gente não está em pós-pandemia. Muita gente fala em pós-pandemia, eu não entendo isso, porque ainda está tendo vacinação, ainda temos que andar com máscara, ainda tem que ter álcool gel. Muitos locais ainda não voltaram, como a universidade, se não me engano, do estado do Amazonas, talvez a federal também. Então, alguns locais ainda não voltaram totalmente, 100%, ou voltaram parcialmente, né? Então, é um grande desafio, porque o evento em dezembro, um local muito grande, e vai ter muita gente lá, mas eu não acredito que vai ser um evento normal, né? Até por causa do tempo, do momento que nós vivemos. Então, estou curioso em saber como que vai ser mesmo. Eu vou estar lá de alguma forma lá, por causa do evento como um todo. Eu tenho algumas bandeiras lá que eu represento, então vou ficar um dia num, um dia no outro, mas tenho certeza que no Jaraqui Graúdo eu vou estar lá vendo, né, quem serão os melhores dos melhores de 2021. Perfeito, Renier. Gostaria de te agradecer de novo aqui por compartilhar, por ceder seu tempo, por conversar um pouquinho com a gente. Te parabenizar por todas as suas iniciativas, todo o trabalho que você vem fazendo aqui, não só no Jaraqui, mas na sua atividade profissional também, que tem impacto na nossa região. E aí eu gostaria de reforçar com todo mundo alguns dos pontos que o Renier falou, que são bem importantes em relação ao Jaraqui Graúdo, é que ele é uma premiação da nossa comunidade justamente para reconhecer as iniciativas e os atores do ecossistema de inovação aqui da nossa região. E ele tem como maior objetivo realmente ter esse impacto positivo de transformar aqueles que ficaram entre os top 10, os top 3 em referência naqueles assuntos. E isso pode abrir diversas portas, sem dúvidas, para cada um deles. E aí hoje a gente está na fase, já encerraram as votações populares, a gente já fez a primeira curadoria dos top 10 e no dia 5, na sexta-feira, já vai ser divulgado os top 10, mas para o final de novembro a gente consegue divulgar os top 3. E aí, como o Renier comentou, a gente está bem orgulhoso e feliz de anunciar que a premiação, a cerimônia de premiação, afinal, vai ser no dia 11 de dezembro, no último dia também da Feira do Polo Digital aqui de Manaus. E aí eu queria deixar, Renier, esse momento para você deixar um recado final aqui para o pessoal. Pessoal, agradeço aí a todos que estiveram participando até o último minuto aqui. A gente está fazendo muitas ações aqui no Jaraqui Valley ultimamente, por causa dessa ação do Piracema. Então, esse aqui é o Fast Meetup. São rápidos bate-papos, assim, até mesmo semanais, a gente está tentando encaixar aqui. E tem os meetups também, que aqui são os meetups presenciais ou híbridos, né? Dependendo de se transmitir. Participem, são eventos gratuitos. E se você não puder participar, compartilhe, né? Compartilhe porque tem muita gente buscando oportunidades. E o Jaraqui Valley, ele abre portas e muitas oportunidades, mas você tem que estar sempre em movimento. Se você não tiver movimento, as oportunidades não aparecem. Eu quero mencionar aqui, destaque, né? O meu amigo Marcelino Macedo, que é mais conhecido como Corujito, né? Por que eu estou mencionando ele? Porque ele foi uma das pessoas que estavam muito envolvidas no Jaraqui Graúdo, desde o começo, né? Então, meio que o paizão da criança, né? Desse projeto, tá? Mas ele está com outros projetos, então ele está acompanhando de longe. Mas o Jaraqui Graúdo é isso, gente, é reconhecimento, sem levantar bandeiras, né? É algo neutro, realmente para reconhecer as melhores iniciativas do ecossistema aqui do Jaraqui Valley, nas 16 categorias. Estamos indo para a sexta edição.
E acredito que vai ser uma ótima festa também do ecossistema para a gente fechar esse ano aqui. Foi bem complicado, né? Assim como o ano passado. Esperamos que ano que vem seja melhor. Tem tudo para ser melhor. Até porque a pandemia vai diminuir mais. E é isso, pessoal. Curta o Jaraqui Vale no Instagram, no Facebook. Tem o grupo do Telegram, vocês podem participar, tá? É só pesquisar lá Telegram, no Jaraqui Vale, mas também no Instagram, no link, tem um link lá na bio. Tem todos os links que a gente acabou de conversar aqui. Tem o que é o Jaraqui Vale, o que é o Jaraqui Graúdo, o edital, tem o Telegram. Então, curta aí, porque é um trabalho de voluntário e é um trabalho duro. Então, o que a gente pede para vocês? Que vocês assistem, prestigiem ou compartilhem, né? Ou dá aquele like, né? Já sendo aquele digital influencer, mas é importante, porque quando você curte, outra pessoa vai ver, e isso que a gente está fazendo aqui, que é 1 hora, mas na verdade a gente está organizando já há algum tempo já, né? Então tem todo um trabalho aí pela frente. Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, mas quem puder estar participando aí, compartilhe e vamos aí inovar, né, o ecossistema de startups aqui de Manaus. Obrigado, Natália. Perfeito, Novamente, brilhante em mediação. Acho que você vai ficar oficialmente aí mediando, né? Tirando a Gláucia Campos aí do posto de mediadora. Mas é isso, o papel da operação é esse, formar novos líderes que sejam melhores que nós, os antigos líderes, os velhinhos. Muito obrigada mais uma vez, Renier. Obrigada para todo mundo que está nos assistindo aqui. Como a Renier falou, é muito importante essa interação, esse compartilhamento de vocês com a gente. Então, continue acompanhando as nossas redes. As novidades do Jaraqui estão aí por vir, então acompanhem lá toda essa movimentação que a gente está fazendo. E semana que vem a gente provavelmente também tem um novo Fast Meetup, que vai ser o nosso 5º Fast Meetup. Então, a gente espera vocês nesse próximo bate-papo, tá bom, gente? Muito obrigada e boa noite aí para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.